Jogo atrasado, né, Renato? Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Jogo atrasado. A gente vai Aí falar... zera? Não, ainda vai ter mais um contra o Grêmio lá. Seria o jogo do primeiro turno, aí teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul e esse jogo ele está no rol daqueles que o Grêmio cancelou e ficou a marcar a posteriori. A princípio não é no outro final de semana, que seria um final de semana de folga, para estar mantida a folga, esse jogo segue sem data, mas o Criciúma tinha 2 jogos atrasados, esse é contra o Bragantino. Apareceram 2 jogadores. Primeiro, Patrick de Paula, deve ser titular no jogo. Patrick de Paula, vamos lá, quem é? 24 anos, apareceu no Palmeiras, essas descobertas aí já mais tarde, aí nesses campeonatos de favela. Patrick de Paula era um dos principais jogadores do Palmeiras, acabou se desentendendo lá com o Abel Ferreira e por isso foi vendido por 40 milhões para o Botafogo. Chegou no Botafogo com status de grande contratação, a maior do futebol brasileiro. Não conseguiu tecnicamente desempenhar o que se esperava dele, mas vinha jogando no nível bom. E aí sofreu uma lesão que o tirou dos gramados 400 dias contados. Rompeu todos os ligamentos do joelho, e pegou menisco, e pegou tudo. E aí ficou fazendo um trabalho de recuperação, voltou a atuar em março desse ano, tem jogado poucos minutos. E por necessidade, o Barreto não deve ter condição, e o Igor Meritão tomou o 3º cartão amarelo, o Patrick de Paula deve começar jogando. Não tem condição para jogar 90 minutos, até por isso que eu falei, ele jogou 16 minutos na Série A do Campeonato Brasileiro, em 3 jogos ele entrou pelo Botafogo, o que jogou mais foi 10 minutos, mas é um jogador que mostrou na partida passada contra o Grêmio que tecnicamente tem muita qualidade. Então, tem condição de jogar 60? Vai jogar 60. Tem condição de jogar 70? Vai jogar 70. E não tem dúvida que quando tiver um ritmo melhor de jogo, se conseguir pela questão física, vai ser titular nesse time do Criciúma. E o Jonathan Robert, que apareceu ali, 24 anos também, apareceu como joia do Grêmio, sucessivas lesões, não conseguiu se firmar e o Grêmio faz a mesma coisa que o Botafogo está fazendo, disponibiliza o jogador para ele ganhar minutos na Série A do Campeonato Brasileiro. São 2 jogadores que se o Criciúma conseguir colocá-los em campo, eles podem ajudar muito. O João perguntou do jogo, João, vamos aqui para a tabela para explicar essa questão desse jogo aí, a nossa tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, simplificando. Criciúma vence o jogo, faz 28 pontos, vem parar aqui, ó, no lugar do Juventude. Tem o mesmo número de vitórias do Juventude, mesmo número de vitórias do Internacional. Ganha no saldo de gols do Juventude, perde para o Internacional. Então, se ganhar o jogo, o Criciúma é 12º. O que isso significa, Renato? Significa o seguinte, o Vitória abre a zona de rebaixamento, tem 22. Ganhando, o Criciúma faz 28. Abre 6 pontos em relação à zona do rebaixamento e ainda tem o jogo com o Grêmio que a gente comentou por fazer. Empatou o jogo. Ele vai a 26 pontos, não ganha posição, mas abre 4 de vantagem em relação ao Vitória da Bahia. E se perde o jogo, o que acontece? Ele continua em 15º, a 3 pontos ainda da zona do rebaixamento, mas o Bragantino fatalmente deixa de ser um concorrente direto, indo para 30 pontos, indo para essa parte aqui da tabela. Então, este jogo atrasado, João, vai mostrar o seguinte, porque não é só você abrir 6 pontos para a zona de rebaixamento, o que já é grande coisa. É você colocar entre você e a zona do rebaixamento, Juventude, Grêmio, Bragantino e o Fluminense que já está. Então você tem, fala assim, mas em 2 rodadas o adversário chega. Não, tem 4 times que você vai deixar atrás de você. Então por isso esse jogo é importantíssimo e aquele jogo contra o Grêmio fica como bônus. Sobre o time, volta o Alano, eu acho que é o principal dupla do Yannick Bolasie. O Bolasie é titular, o Tencati tem jogado com 2 atacantes. Existia a expectativa sobre o Pedro Rocha, torceu o joelho, 10 dias fora. Tem o Serginho, que veio do Vasco, passa a ser opção. O Arthur Caíque entrou a partida passada, não foi bem. E fica aí uma dúvida do lado esquerdo, porque o Trauco pediu para deixar o jogo com um problema na lombar, mas o Criciúma não entrou em detalhes que tipo de problema é. Se ele não puder atuar, aí é problema para o Tencati, porque o Tencati vai ter que tirar o Marcelo Hermes do meio campo e botar lá na lateral esquerda. E aí quem vai preencher essa vaga de meio campo? Vai ser o Felipe Mateus, que está com problema no joelho, não está conseguindo render o mesmo desempenho depois da lesão? Ou ele vai colocar mais um volante, entrar com o Ronald, com o Newton, com o Patrick de Paula e deixar só o Mateuzinho ali como meia? São alternativas que o Tencati tem para um jogo duro, de um time que investe muito em futebol, que é o Red Bull Bragantino. O Alano faz uma dobradinha muito boa. Rende mais o Bolasie? Quando joga o Alano,
O Alan joga na beirada. O Bolassi, que foi uma surpresa, nunca foi 9 na vida dele, nunca fez tantos gols, ele passa a jogar centralizado. E ele tem feito gols. Quando joga o Arthur Caíque, o Arthur joga centralizado por característica e o Bolassi pelos lados. E o Bolassi mais perto do gol, ele está surpreendendo, está fazendo gols. É o artilheiro do Criciúma no campeonato. Público para hoje. Teu chute aí. 14? Eu acho que dá 14 mil. 14 mil. Deveria dar 17, porque o jogo importante mesmo é hoje. O torcedor gosta do jogo contra o Palmeiras, contra o São Paulo, aquela coisa. A Mas diferença do torcedor hoje é muito grande. Ele faz uma diferença muito grande. Isso. E lá no setor do Red Bull Bragantino, meia dúzia talvez. Pois bem, vamos... Isso quer dizer que não precisa fazer aquele estádio de 30, 40, 50 mil. Eu falo isso direto. Não tem por que fazer. Não tem necessidade, né? Sempre. Com boas acomodações, como estão sendo feitas no estádio Heriberto Wilson, aquelas adequações, abre mais um bar aqui, abre ali. Moderniza. Deixa o estádio moderno, O pior, bonito, bem o pior de feito. tudo é tu chegar num estádio muito grande com poucos torcedores, né? Um estádio para 35 mil pessoas. Você põe 12 ou 13 ou 14 mil. Ele fica menos da metade da sua capacidade, parece que está vazio. E aí aquela bomboneira, ela não funciona. E o Criciúma precisa muito disso. Principalmente aquela bomboneira, tu conhece lá, né? Sim. Já foi 2 vezes jogo lá, Cara, olha, bicho. na bomboneira. Por que os caras não mudam lá? Eu tive o privilégio de Eu fui na despedida do Maradona, cara. outro Jogo da naipe, despedida do né? Maradona. Eu tive o privilégio de fazer como repórter, trabalhar dentro de campo em 4 jogos importantes dentro de campo. Isso é indescritível. É uma história. É espetacular. Vai lá, Ney, contigo. Bora.